Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as formas espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu oro por esse momento e por essa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, por essa pessoa que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela possa ser edificada com essa palavra e que o teu nome possa ser grandemente exaltado. E essa pessoa possa ser ricamente edificada, Pai, pelo que o Senhor Deus vai falar aqui. Me usa, Pai, como um canal de bênção, Pai, para falar através da vida dessa pessoa. E me usa, Pai. Me dá força, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Essa passagem fala sobre a armadura de Deus. Você está vestindo? Você está conseguindo vestir para vencer os embates da sua vida atualmente? Bom, o que eu posso começar a falar sobre a armadura de Deus? É uma palavra bem simples, só que é uma palavra que vale muito a pena e traz bastante coisa da nossa vida. Nos ajuda em todos os momentos. A armadura de Deus é composta de 6 partes. A primeira é os lombos da verdade. Os lombos são os cintos, como diz aqui em Efésios 6,14. Assim, mantenham-se firmes cingido com o cinto da verdade. Que coisa melhor tem do que ser verdadeiro? O cristão deve ser sempre verdadeiro e andar junto com a verdade e a vida. Junto com a verdade. Por que devemos andar tanto junto com a verdade? Às vezes a mentira nos livra de tanta coisa. Às vezes a mentira dá aquele escapezinho lindo e simples. Mas o pai da mentira é o diabo, a Bíblia já diz em João 8,44. Mas, como nós somos cristãos e somos compromissados com a palavra, nós podemos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, então eu vou ser a verdade. Eu vou falar a verdade e eu vou proclamar a verdade porque Ele é a verdade. Se eu sou um cristão e eu quero viver a imagem de Cristo, eu devo proclamar a verdade. A verdade sempre é verdade, nada além da verdade. Se escorregamos e mentimos, temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Mas devemos tentar sempre falar a verdade, independente do que aconteça. A verdade tem que sempre operar em primeiro lugar. E como eu disse, o pai da mentira é o diabo. Por quê? Nós somos filhos de Deus, então vamos falar a verdade. Não vamos mentir. Eu quero ser filho de Deus, então eu vou sempre falar a verdade. É uma coisa mais importante que tem. A segunda parte é a couraça da justiça. A couraça é uma parte da armadura dos tempos antigos que cobria o peito e as costas. Sempre, o nosso coração nós devemos sempre guardar, porque deles procedem as saídas da vida. E Deus nos oferece essa justiça que vem de Deus, é contra as acusações do inimigo. Nós vivemos uma época que a gente ouve acusação desde quando a gente acorda. Você pecou nisso ontem, você fez aquilo errado, você errou de novo. O inimigo só vem para te acusar, mas a armadura de Deus, ela vem falar que a justiça de Deus é perfeita. Deus nos oferece justiça. E fala que em Romanos 8, versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como eu falei, e eu vou repetir, nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. O acusador pode falar o quanto ele quiser, mas Deus é aquele que perdoa. Perguntaram uma vez para Jesus: Senhor Deus,
por que o Senhor Deus perdoa pecados? Porque ele estava curando um paralítico e ele falou, seus pecados estão perdoados. Entendeu? Porque senão ia ficar acusando ele. E isso não ia adiantar nada. Ia falar que a doença era por um motivo do pecado dele, mas isso não tem nada a ver. Jesus perdoa o pecado e nos cura. Jesus é a diferença para as nossas vidas. A próxima parte que eu quero falar é sobre os pés calçados na preparação do Evangelho, como diz Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com prontidão a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é da paz. Então a gente não pode viver... qualquer motivo a gente criar guerra, criar um alarde. Nós não podemos ser que nem o... Como eu posso dizer? Que nem um barril de TNT. Nós devemos ser calmos, mansos, tranquilos. Andar em paz. Jesus fala na palavra dele, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Mas não, a gente se inquieta e começa a virar uma bomba. Qualquer faísca, pronto. Bum! Em vez de ser o evangelho da paz, pregamos o evangelho da guerra. Começamos a criticar, falar um monte de coisa que não tem nada a ver. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer. Jesus fala para Jesus... Através disso, ele me mostra que nós devemos estar também sempre prontos para falar da palavra dele. Jesus, como diz em João, eu vou abrir rapidinho aqui, João capítulo 4, versículo 43, ele diz, depois daqueles dois... só um minutinho. João capítulo 4, versículo 40, Lucas capítulo 4, versículo 43. Ele fala sobre as boas novas. Que ele veio para essa terra, porque ele veio, a missão dele era falar sobre as boas novas de salvação, que Jesus iria morrer por nós para nos salvar dos nossos pecados. Lucas 4, versículo 43. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Jesus estava sempre pronto para pregar. Ele estava sempre com a armadura de Deus, que é uma armadura invisível, mas existe, é real em nós. E ele sempre estava pronto, caminhando. Onde é que ele ia? Onde ele ia, ele pregava as boas novas de salvação. Ele falava para o povo sobre as boas novas de salvação, sobre o que o povo precisava ouvir. Às vezes a gente está insatisfeito com o que a gente está ouvindo, mas é o que a gente precisa. Deus quer nos mostrar uma coisa lá na frente e a gente fica... não é isso que eu queria ouvir, não. Mas é o que Deus tem para falar para a gente. E Deus sempre tem o melhor para a gente. O próximo elemento da armadura é o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma coisa que Deus deixa bem claro em Hebreus 11. Hebreus 11:1 ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera. E a prova das coisas que não se vê. Você espera, não vê, mas acredita que é real. Acredita que aquilo vai acontecer. E isso nos refuta a mesma coisa. Só que é interessante, porque nessa parte do versículo ele refuta outra coisa. Que com o escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se nós estamos com o escudo da fé... Não é aquele lá que vai te chamar de você falar que não é capaz, que fala para você que você não consegue, que fala que você não consegue levantar do lugar, não consegue fazer nada na vida, você é um nada, você não vai dar em nada. Se você tem fé em Deus, velho, ele vai apagar. A sua fé tem que ser maior que tudo isso. Sua fé apaga, sua fé destrói uma seta por uma. Você não é nada, beleza. Você não vai conseguir nada na vida, beleza, tô me segurando aqui. Porque Deus, eu tenho fé no meu Deus. Meu Deus é aquele que dá a última palavra para mim. Não vai ser qualquer palavra vindo de homens que vai falar para mim. Nossa, você não é nada, você não consegue nada. Não, jamais isso. A palavra vem de Deus. É Ele que fala, é Ele que comanda a minha vida. Nós vemos um mundo que está em crise. Mas por que a gente não vive em Cristo? Cristo, Ele falou que muitas pessoas o seguiam pela comida que perece, mas ele tinha algo maior para nós. É isso que traz esse detalhe. Outra coisa, os outros dois elementos finais. O capacete da salvação. A nossa mente determina o que a gente pensa.
Se nós pensamos que o nosso dia vai ser uma bênção, se nós pensamos que toda segunda-feira que a gente acorda vai ser uma bênção, é segunda-feira, começo de semana, glória a Deus, aleluia! Vai ser uma bênção, vai ser um dia que você vai perceber que nunca... Parece que é uma sexta, segunda-feira. Mas sabe, que possamos pensar positivo. Nós vivemos um mundo cheio de coisas negativas, que, nossa, nada não vai dar certo, estamos em crise, vamos morrer, vai tudo se acabar, enfim. Acredite no impossível, irmão, ou amigo que está me ouvindo. Amigo que está me ouvindo, irmão que está me ouvindo. Deus é o Deus impossível, não há outro Deus como Ele. Ele é o Deus impossível, para Deus nada é impossível. Para Deus, se quiser transformar o coração, Ele consegue, Ele é poderoso, Ele é capaz. Não há outro Deus como Ele. Outra coisa, devemos focar nossa mente nas coisas que são de cima, que diz em Colossenses 3, versículo 1. Buscar as coisas que são de cima. Se nós buscarmos as coisas que são de cima e lembrarmos, nossa, eu tenho a salvação de Cristo em mim. Acabou. Isso ajuda ainda mais a sua mente a ficar focada, a não pensar besteira, a não pensar em outras coisas que não convém. Isso ajuda bastante, isso Deus ajuda, Deus nos dá força demais. E por último, uma das coisas mais importantes é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela te toca. Você lendo uma vez, você pegando um livro para ler, não leia a Bíblia como se fosse um jornal. Não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Eu estou lendo Sherlock Holmes, mas não é a mesma coisa que a Bíblia. Imagina um livro que você esteja com o autor do lado. Você fala, nossa, achei interessante isso daqui, hein? Glória a Deus. Aí, dá uma olhada nisso daqui que eu também consigo falar com você nisso daqui. Deus é assim. Deus, ele é simples. E sabe, a gente às vezes faz tanta coisa para entender, mas a gente é só simples, é orar, ler a palavra e que a palavra fala com nós. Para você ter noção, a palavra, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é como se fosse um espelho. Ela te analisa desde a cabeça até os pés. Vai te analisando seus pensamentos, as coisas que você faz, vai te dar uma avaliação. E ela sempre dá. Que caminho que você precisa melhorar? Tem na Bíblia. No que você quer melhorar? No que você não está conseguindo? Tem na Bíblia. Simples. E também, o salmista Davi também ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela ilumina nossos caminhos. Ela não deixa você na mão. É que nem um mapa em meio a uma ilha estrangeira. É que nem um mapa em meio a uma ilha estrangeira. Se você achar um mapa em meio a uma ilha que você nunca viu, e você começar a identificar os pontos, acabou. É assim que é a palavra de Deus. Em meio ao mundo perdido, em meio ao mundo com que tanta coisa ruim acontece, simplesmente tem a palavra de Deus que nos guia para o caminho certo e para o lugar correto. Irmãos, que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. Eu só quero ler o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E é isso aí. Eu vou orar por você neste momento. E eu espero que você receba essa palavra, você seja de qualquer religião. Eu quero compartilhar para todo mundo, porque eu quero que todo mundo saiba o que Deus é para mim e o que Deus tem gerado em nós. Porque às vezes que a gente para ler a Bíblia, é um momento que a gente para ouvir ministrações, nós ficamos loucos desse jeito. Nossos erros parecem que são anulados. Aqueles que nos justificam é Deus. Deus já falou hoje. Deus é conosco, sabe? Deus é bom demais. Às vezes nós não vemos saída nenhuma, mas Deus nos dá a saída. E eu quero orar por você agora. E que o Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor Deus, que ela seja tocada pela Tua palavra, Pai. E, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, Pai, se vestir da Sua armadura, que ela possa confiar mais em Ti, que ela possa ter mais fé em Ti,
Porque, Senhor Deus, a fé te agrada. E quando a gente tem fé, nós nos deixamos alegres. E a alegria que a gente sente em nós, que o Senhor Deus nos transmite, é a força que nós temos do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Deus, alegra essa pessoa nessa noite. Alegra, Senhor Deus, transforma vidas, Pai, através dessa mensagem. Que vidas possam ser tocadas e edificadas, Pai. E que vidas, Pai, possam, sabe, aceitar a Jesus, aceitar a Ti como o único Salvador e Senhor da sua vida. E, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, que essa mensagem possa ser divulgada. Porque é a Tua mensagem, não a minha. Que o Seu nome possa ser sempre glorificado acima de tudo. Que toda honra, glória e louvor sejam dadas sempre a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa chance de estar ministrando para a palavra pelos Seus filhos, Pai. Abençoa, Pai, em qualquer dificuldade que eles tenham, em qualquer problema que eles tiverem, Pai, que eles possam olhar para Ti, que eles possam, Senhor Deus, pedir ao Senhor como alicerce, que eles possam estar alicerçados em Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória, e possam Te buscar, Pai, porque o Senhor Deus é o único capaz de nos ajudar em meio às dificuldades e nos deixar alegre em meio aos tempos de crise. E nos dá força para continuar seguindo em frente. Tu és o Deus impossível. O Senhor Deus consegue mudar as situações. Em teu nome eu oro, Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja na vida das pessoas, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Não sei qual o período que você vai assistir esse vídeo. Um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Deus te abençoe muito. Que você seja muito edificado. Em nome de Jesus, amém.